Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o provável início da administração Trump. Estou fazendo esse vídeo porque eu fiz um outro dia sobre o caso da Groenlândia e outros assuntos aí, e muita gente fez diversas perguntas, então eu estou fazendo esse vídeo com uma espécie de react ao meu vídeo. O que acontece é o seguinte, tá? O presidente Trump, ele assume numa situação bastante difícil, né? Que eu acho que uma das situações mais complicadas para um presidente americano assumir, que é com uma guerra em andamento. Você tem vários casos aí. Você tem o Eisenhower, né, em 52, com a Guerra da Coreia. Você tem o Kennedy com a Guerra do Vietnã, o próprio Johnson e Nixon também, que pegam a Guerra do Vietnã em seu início aí. E é muito difícil acabar com uma guerra. Se bem que a gente tem que lembrar uma coisa, na época do Kennedy, ele brigava com principalmente os militares americanos. Hoje, a briga do Trump já é um tanto quanto diferente. Os militares não estão tão dentro da guerra na Ucrânia. O complexo industrial, sim. Os falcões do Partido Democrata, também, muita gente do Partido Republicano. Mas as Forças Armadas, elas têm um certo receio, né, de escalar essa guerra, porque pode ir para uma guerra nuclear de consequências imprevisíveis. Então, nesse ponto, há uma certa diferença. Mas, para por aí, o resto é semelhança. Por que eu digo isso? A guerra do Vietnã pode ter custado a vida do Kennedy, né? Dizem que ele queria... O Kennedy, a situação do presidente Kennedy dos Estados Unidos é bastante interessante, porque ele assume com 800 conselheiros militares americanos na Guerra do Vietnã, quando ele assume em 61. Né? Quando ele morre em 63, já eram 16 mil. Ou seja, a guerra escalou com ele. Mas, isso dito pela maior parte dos assessores do Kennedy, ele queria uma retirada. Ele sabia, né, por força aí de informação de diversos militares e conselheiros civis, que se os Estados Unidos saíssem da guerra, o sul do Vietnã ia desaparecer, como aconteceu em 1975. Mas nós estamos falando de 12 anos antes. Né? Ele sabia, se a gente sair dali, o sul vai perder. Mas o que acontece? Ele viu que não tinha outro jeito. De fato, não tinha. A guerra atravessaria aí mais 3 mandatos de presidentes, né? O Johnson, que sucedeu ele, o Nixon e o Ford, mas ela acaba em 75 com a vitória dos comunistas que entraram em Saigon, que hoje é Ho Chi Minh. Então, isso pode ter custado a vida do Kennedy. Outras coisas também. O Kennedy arrumou muitos inimigos. Essa aqui é uma verdade. Isso é assunto uns 10 vídeos aí. Mas, no caso do Trump, há uma certa semelhança. A guerra na Ucrânia já se provou que é uma guerra que não pode ser ganha. Essa é a verdade. A não ser que os Estados Unidos façam aí um mega envolvimento de tropas com consequências que a gente não conhece, a gente não sabe como é que as coisas vão funcionar, essa é a verdade. E ninguém quer isso, né? Essa é a verdade, ninguém quer isso daí. Então, a melhor saída é abandonar o caso. Então, a gente vê, eu não sei se é o que o Trump vai fazer. Ele muda o discurso toda hora. Né? Em campanha, ele dizia que ia resolver a guerra em 24 horas, agora já se fala em 6 meses, depois se fala em 100 dias. Né? Há alguns sinais positivos no horizonte. Parece que o Putin ele aceita conversar com o Trump, ele aceita se encontrar. Eu acredito que a possibilidade de um acordo, se eles conversarem, é muito alta. É de interesse dos russos, é de interesse do Trump, essa guerra não interessa para ele de jeito nenhum. E mesmo que nada for feito, se o Trump não fizer nada, a Rússia varre a Ucrânia. A verdade é essa. Se ele fizer alguma coisa, se ele botar dinheiro lá, prolonga a agonia ucraniana. Né? Se ele fechar um acordo, pode ser que a Ucrânia seja poupada de mais sofrimentos. Mas se ele não fizer nada, simplesmente tirar o talão de cheque, a Ucrânia desaparece. Essa que é a verdade. Então, é o que nós temos hoje em dia. Né? A pior situação para um presidente, que é uma guerra que se sabe que não dá para ser ganha, né? E que ele precisa se desembaraçar dela, até porque, no caso do Kennedy, a gente precisa olhar uma coisa. O Kennedy, talvez, no pior dos pesadelos dele, jamais imaginava
jamais imaginaria a dimensão que a guerra do Vietnã ia tomar, com quase 60 mil americanos mortos. O Trump não, ele já sabe mais ou menos em que pé que a guerra da Ucrânia está, que essa coisa pode piorar bastante, né? Já virou uma gangrena, na verdade, mas tem essa diferença. O Kennedy não sabia disso. A guerra do Vietnã realmente foi uma hecatombe, não só para os Estados Unidos, como para o Vietnã também, e para o Laos e Camboja. Essa aqui é a situação que aconteceu naquela época, né? O Kennedy jamais poderia esperar que as coisas escalassem dessa forma. Mas ele também não tinha os problemas que o Trump tem para resolver hoje. O Trump tem um problema muito maior do que a guerra na Ucrânia, chamado China. E assim, o Trump talvez ele seja um presidente americano que sabe como enfrentar a China, que é no mercado, no campo econômico. Se ele tentar enfrentar no campo militar, as coisas vão ficar complicadas. Uma parte dos americanos quer o enfrentamento militar com a China. Isso é uma besteira muito grande, porque a marinha chinesa já passou a americana, a capacidade industrial dos Estados Unidos, em termos de construção naval, está bem abaixo dos chineses. Agora os chineses estão entrando firme na parte de aviação, devem também buscar uma hegemonia em satélites aí. Dificilmente os Estados Unidos terão uma superioridade militar sobre a China. Então, o enfrentamento no campo econômico é o que resta. Não é a melhor alternativa. A melhor alternativa seria dividir o mundo em áreas de influência e cada um tocaria a sua vida do jeito que for. Mas a gente conhece, a gente sabe como é que as coisas funcionam, tem armadilha de Tucídides, etc. Dificilmente as coisas vão nesse sentido. Eu acho que é inevitável o embate entre China e Estados Unidos mais cedo ou mais tarde. Então, quanto mais cedo o Trump acabar com a guerra na Ucrânia, melhor para ele. Em melhores condições ele vai estar para lidar com os outros desafios. Porque também a gente tem que lembrar uma coisa, né? A guerra na Ucrânia não favorece nada os Estados Unidos, nem ameaça. A Rússia pode ser uma ameaça para a Europa, isso é controverso, mas não é uma ameaça para os Estados Unidos hoje em dia. Então, é um desperdício muito grande de recursos numa situação que não é atrativa para os Estados Unidos. Agora, a gente tem que lembrar uma coisa, né? O presidente Kennedy foi assassinado e já tentaram matar o Trump mais de uma vez. Então, assim, é a história se repetindo, não com todas as condicionantes, mas é a história de uma tragédia. Os Estados Unidos é uma história shakespeariana, né? Você tem Hamlet, você tem Macbeth, você tem tudo ali, né? Se repetindo o tempo todo. É difícil estabelecer um prognóstico para como a administração Trump vai se comportar com relação à Ucrânia. Tá? Se diz muita coisa. O próprio Trump ele é bastante imprevisível, é um político muito difícil de você estabelecer um prognóstico a respeito dele. Mas nós temos que lembrar uma coisa, né? O Trump não é nenhum neófito em Casa Branca. Já ocupou a Casa Branca por 4 anos, embora as condicionantes agora sejam outras. O Kennedy, em 60, ele era um neófito. Chegou lá, foi enganado pela CIA no caso da Baía dos Porcos, coisa que já é mais difícil fazer com o Trump. Eu acho que o Trump ele já tem um pé atrás com relação a isso. Mas, de qualquer forma, se eu fosse Donald Trump, eu tomaria muito cuidado com a minha segurança. A Casa Branca, muitas vezes, aí não é um lugar muito saudável para presidentes da República. Então, esse é o quadro que nós temos hoje, um quadro de bastante incerteza. É bom olhar para essas duas administrações, tá? São situações bastante similares aí, né? E, assim, eu acredito que nós teremos um ano cheio de surpresas aí, umas boas e outras nem tanto. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Comente o que você acha aí, se o Trump vai acabar com a guerra da Ucrânia, se ele continua, se ele vai tirar o dinheiro, se ele vai obrigar a Europa a pagar pela proteção, tá? Escreva de onde você está falando, qual o seu estado, qual essa cidade. É importante conhecer, saber da onde você vem. E apoie o nosso canal também, né? Através do Super Sticker, do Super Chat ou se tornando membro. Quem quiser ajudar através do Pix, é esse que se encontra aqui na descrição. O Pix é bom porque bypassa as restrições do YouTube. Você tem também a nossa escola de curso, com muitos cursos bons aí, sobre o Vietnã, Oriente Médio, drones, etc. E você pode nos ajudar também adquirindo livros
na loja do canal. O link também se encontra aqui na descrição. E a gente volta daqui a pouco com outros vídeos, sempre com responsabilidade e compromisso. E fé no Brasil, pessoal. Até mais!